Bom dia, sejam bem-vindos, obrigado por prestigiar-nos com vossa presença. Em nome da Coanam e da IBM, agradecemos à Associação de Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul por ter cedido seu auditório para realizarmos esta reunião. Meu nome é José Nordman, eu sou sócio e diretor-geral da Coanam no Brasil. Eu tenho a honra de pertencer ao Conselho Mundial para um planeta mais seguro da IBM. É Safer Planet World Council da IBM. Esse é um conselho integrado por umas 40 pessoas do mundo inteiro, a maioria deles norte-americanos e europeus, mas tem alguns asiáticos e tem 3 latino-americanos. Um do Brasil, que sou eu, tá? Apesar de eu não ser ainda brasileiro, né? Mas eu estou em representação das equipes da Coanam que trabalham em todo o território do Brasil, né? Essa posição, esse conselho é um conselho para transmitir visões táticas e estratégicas ao mais alto escalão da IBM na área de security, né? Então, de alguma forma, eu sou a voz de vocês para transmitir diretamente aos mais altos executivos de security mundiais da IBM, né, quais são os seus requerimentos, suas necessidades, né, de forma tal que os desenvolvimentos que a IBM faça no futuro atendam esses desenvolvimentos. Então, por favor, me utilizem para isso, né, inclusive para sugerir melhorias, funcionalidades que não disponíveis nas soluções da IBM, né, que a gente transmite, né, e vice-versa. Também podem nos utilizarmos para que a gente possa transmitir a vocês uma visão estratégica de para onde que está indo o mundo nesta área antifraude, nesta área de combate a crimes e de combate a fraudes, né? Coisa que estamos fazendo hoje de manhã, por exemplo, né? A gente tenta transmitir esses conceitos para vocês, né? Sobre no Brasil, o Safer Planet é um conselho mundial, então ele faz reuniões 1 ou 2 vezes por ano presenciais, sempre são nos Estados Unidos, e faz reuniões virtuais, mas só dos membros do conselho. E ele recomenda a realização de eventos. Então, a IBM organiza permanentemente, sim, eventos da área de security no Brasil. É um calendário muito extenso, tá bom? Então, vamos começar com algumas tendências com relação ao mercado de pagamentos, né? Então, o contexto das fraudes no mercado mundial é um contexto de crescimento permanente, né? A gente permanentemente está vendo notícias aí, né? Fraudes anuais em cartões, mais que duplicam. A gente vai dar uma cópia destas ações. Não precisam, são bem-vindos se querem fotografar. Mas o texto vocês mais alcançando bilhões em 4 anos, 6 bilhões de dólares, quase 10 bilhões de dólares por ano, né? 1,4 bilhões de ienes roubados em 1.400 caixas automáticos japoneses, né? Outra notícia, 2 índios americanos condenados por golpe de mais de 200 milhões de dólares com cartões de crédito. E por aí vai, né? Ou seja, é um mercado, infelizmente, a quantidade de fraudes está em permanente crescimento, né? Então, outra característica é que os criminosos e os fraudadores já se utilizam exaustivamente de ferramentas baseadas em tecnologia da informação. Inclusive, eles desenvolvem soluções de Big Data Analytics para produzir fraudes, né? Isso traz como consequência que o timing anterior para combater os fraudes, que requeria ter tempos de reação de horas, de dias, semanas ou meses, agora são minutos. Em minutos é possível que, mediante ferramentas de tecnologia, mediante robôs, mediante
eles se utilizam também da inteligência artificial, não é só a IBM que utiliza a inteligência artificial, eles também, né? E mediante essas ferramentas, quando eles descobrem uma janela de oportunidade, uma brecha, uma fraqueza no sistema, em minutos eles produzem fraudes monumentais, né? E normalmente quem paga o pato geralmente pode ser o consumidor, mas geralmente é a entidade financeira ou a entidade comercial, segundo o caso de que se trata. Então, estamos mudando um cenário onde a gente tinha tempos de reação de horas, dias, para tempos de reação de segundos, o que é literalmente impossível para um ser humano ou para um conjunto de seres humanos, simplesmente, né? Temos aqui algumas informações do relatório Nielsen, do Nielsen Report, né? Então, aí podemos ver que a expectativa durante o período de 10 anos compreendido entre 2014 e 2024 é praticamente de duplicação das quantidades de transações eletrônicas no mundo inteiro, né? E vemos que, no caso da América do Sul, nós vamos representar 6% das transações do mundo, ou vamos passar de 16 bilhões de dólares em 2014 para quase o dobro, 30 bilhões de dólares em 2014. A maior parte, aproximadamente a metade dessas transações, aqui no Brasil. Essa estatística ainda do Nielsen Report mostra como entre 1993 e 2014 o crescimento das perdas em bilhões de dólares por fraudes em transações eletrônicas, com cartões presentes ou não presentes, evoluiu de forma progressiva e com uma curva perfeitamente sustentada, né? E a tendência é que isso continue. É interessante também ver do lado direito que como evoluíram entre 2010 e 2015 a quantidade de transações de compra feitas com os diferentes meios de pagamento, né? E aí vemos que os únicos meios de pagamento que diminuem seu volume entre 2010 e 2015 são o dinheiro vivo, né? Que tem uma pequena redução de 7%, passando de 50,7 bilhões para 47,3, né? E os cheques, que todo mundo sabe que os cheques têm uma tendência, um declínio permanente e contínuo, né? Não vão sumir, o cheque continuará existindo como um meio de pagamento, né? Entretanto, nesse período teve uma queda de 34%. Todos os outros meios de pagamento, com cartões de crédito ou cartões de débito presentes, né? Com o cartão presente, ou pagamentos eletrônicos através dos diferentes canais, incluída a internet, todos eles cresceram aproximadamente em 50%. Cartões de crédito 48%, cartões de débito 46%, pagamentos eletrônicos 45%. Ou seja, o cenário é um cenário de aumento substancial da quantidade de transações, o que significa também aumento substancial dos canais através dos quais se executam essas transações, o que significa aumento das fraquezas, das janelas de oportunidade para os criminosos e os fraudadores. Isso afeta todos os membros do ecossistema financeiro, absolutamente todos, né? Desde as processadoras de pagamento, passando pelos comércios, né? Os merchants, os pontos de venda, né? Pelos adquirentes ou as passarelas entre redes, as próprias redes de transmissões de dados, as bandeiras, né, dos cartões de crédito, os bancos emissores, enfim, e até os fornecedores de meios de pagamento alternativo, né? Se a gente tivesse que definir com uma única frase qual é a maior tendência no mercado de pagamentos, essa frase seria o que está com fundo azul claro na esquerda nessa tela, né? Os pagamentos sem dinheiro em constante mudança, ou seja, pagamentos cada vez mais rápido, com aumento dos diferentes canais e métodos alternativos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que era um mercado bastante atrasado, para o conceito de ANPIN nos cartões de crédito e débito, conceito ao qual nós aqui no Brasil estamos habituados há muito tempo, né?
Então, os pagamentos sem dinheiro, que estão em constante mudança, são atacados com novas e sofisticadas modalidades. Ou seja, os fraudadores progressivamente estão mais organizados e são cada vez mais sofisticados. Se utilizam de tecnologias de Big Data Analytics e outras tecnologias muito avançadas, capazes de detectar em segundos vulnerabilidades dentro dos sistemas de pagamento, né? O que deixa o tempo de reação das entidades mais curto, ou seja, há muito menos tempo para avaliar os riscos, detectar novos padrões de crimes e fraudes, né? Bloqueá-los ou evitá-los, né? E, finalmente, a frase conclui: os sistemas atuais, os sistemas transacionais de regras de negócio atuais disponíveis no mercado mundial são muito difíceis de adaptar. Normalmente são caixas pretas que requerem de modelos estocásticos, que requerem de envio de data para um centro, avaliação dessa data. Então, os tempos de reação são de muitas horas, muitos dias, às vezes meses, né? Necessita, neste momento, soluções de inteligência artificial e não mais de modelos estocásticos, de ir aprendendo com a própria casuística e capazes de detectar novos em segundos e reagir em segundos a essas novas modalidades. Então, essa é a realidade com relação aos meios de pagamento. Os desafios que a sociedade enfrenta. Bom, para combater as fraudes e para combater os crimes, a sociedade dispõe de uma inúmera quantidade de tecnologias, enorme quantidade de tecnologias. A gente listou aí 12 tecnologias. Entretanto, existem mais de 100, 120 tecnologias, né? Mas, simplesmente para mencionar algumas, se eu consigo ler aqui, soluções de análise preditiva, né? Soluções de análise de modelagem e análise preditiva, soluções de análise comportamental ou análise geoespacial, soluções de gestão de decisões, soluções de gerenciamento de casos de análise e investigação, case management, soluções de gestão de conteúdos, soluções de análise de redes sociais para captação de dados não estruturados, solução de análise de conteúdos, de análise de contexto desses conteúdos, soluções de análise de identidades, né? Determinar se quem diz ser alguém é esse alguém ou se diferentes pessoas que pretendem ser diferentes pessoas não são a mesma pessoa. Soluções de análise forênsica, ou seja, detectar pós-mortem quando houve um crime ou uma fraude. Enfim, até as velhas e conhecidas soluções de inteligência de negócio, ou business intelligence, por citar apenas 12 tecnologias. Mas, na verdade, existe uma quantidade muito maior de tecnologias. E o que os diferentes atores da sociedade podem fazer para utilizar essas tecnologias? Tradicionalmente, existiam duas modalidades possíveis. A primeira consistia em escolher, dentre essas 12 tecnologias, ou dentre essas 80 tecnologias, escolher aquelas que são mais pertinentes para seu próprio caso, para sua realidade, para suas necessidades, né? Escolhê-las, adquiri-las, implementá-las, integrando-as entre si. Ou seja, fazer o papel de integrador, ir ao mercado, selecionar as tecnologias apropriadas, comprá-las, integrá-las e implementá-las. Essa era uma alternativa. A seguinte alternativa era aproveitar o que alguns grandes fornecedores, como a IBM, fazem com relação a isso. Por exemplo, a IBM tem uma família de soluções de combate à fraude que chama CFM, Counter Fraud Management, né? O Counter Fraud Management já tem integrado dentro de si mais de 20 famílias de soluções IBM, né? Então, essa é outra alternativa. Comprar de grandes fornecedores integradores soluções que já selecionaram uma quantidade de tecnologias e integraram entre si numa solução integrada, né? O comum denominador dessas duas alternativas é o custo, né?
eu não digo que seja caro, eu digo que é oneroso, né? Então, a maioria das organizações públicas ou privadas da América Latina, do Brasil e de toda a América Latina, não tem costas financeiras capazes de absorver esses custos de um CFM ou de eles fazerem o papel de integradores e criarem sua própria solução. Não significa que não existam organizações no Brasil que têm perfeitamente custas financeiras para comprar um CFM da vida. Existem, e de fato há algumas organizações que compraram, né? Mas a imensa maioria das organizações públicas ou privadas não tem essas costas financeiras. Isso nos levou, inclusive dentro do Conselho Mundial para um Planeta Mais Seguro, nos levou a pensar em como criar uma solução adequada à realidade do Brasil. E aí decidimos aplicar um caso prático do princípio de Pareto. Pareto era um economista italiano que a vida inteira dele morou na França e no final da sua vida ele voltou para a Itália e formulou o tal de princípio de Pareto, que nada mais era do que a percepção de que 20% da população da Itália detinha a posse de 80% das terras exploráveis para agricultura e pecuária dentro da Itália. A regra do 80 e 20, que depois teve desdobramentos em todas as ordens da atividade humana, né? Na engenharia, na arquitetura, na economia, na sociologia, etc., e até na tecnologia da informação. Em que consiste nossa aplicação prática do princípio de Pareto? Nós detectamos que, na verdade, dessas soluções que estão integradas no CFM, vou citar um exemplo da casa, né, da IBM, na verdade, integrando 3 ou 4, a gente resolve 80% ou 90% da problemática. Então, nós criamos uma arquitetura chamada QDCC ou QDCF, Quantum Detecção e Confirmação de fraudes ou crimes, que faz isso. Integra essas 3, 4 ou 5 tecnologias, né, permitindo, através de um ticket muito menor, que órgãos públicos e empresas privadas se utilizem das mesmas soluções de classe mundial que estão presentes no FM ou que eles poderiam comprar e integrar por sua conta. Está claro o conceito? Muito bem. Os resultados esperados disso são aumentos extremamente significativos na eficiência e na eficácia das atividades de detecção e combate a fraudes e crimes, né? Mais de 80% na produtividade de análise, mais de 40%, 50% na identificação de transações suspeitas, o que naturalmente traz uma redução significativa de tempos e, consequentemente, de custos, da ordem de 99% no tempo gasto para detectar crimes e fraudes e 90% redução de 90% no tempo gasto para processar as ocorrências detectadas, né? O que, em definitiva, acarreta uma redução da ordem de 70% ou mais por cento do custo de propriedade dessas soluções, permitindo, então, que uma grande quantidade de órgãos e empresas privadas tenham acesso a este tipo de soluções de classe mundial, né? Tudo isso com um processo de implementação extremamente mais rápido que o habitual, dada a reduzida quantidade de componentes e dado que normalmente nós recomendamos uma implementação de crescimento progressivo, onde a organização vai implementando aquilo que é capaz de digerir com qualidade, aquilo que é capaz de utilizar e produzir o resultado esperado com qualidade, né? Dando passos do tamanho das pernas, né? Então, nós somos uma combinação de pessoas conservadoras e ousadas, né? Ousadas porque utilizamos tecnologia de ponta, conservadoras porque gostamos de dar passos do tamanho das pernas para aproveitar e rentabilizar os investimentos, né? Então, por esse motivo, a gente pode ter implementações da ordem de 4 a 8 meses e não de 1 ano e meio, 2 anos, como é tradicional. E com tickets muitíssimo mais acessíveis a organizações de todo tipo, sejam públicas ou privadas. Vamos ver em que consiste essa arquitetura e esse modelo conceitual. Mas antes disso, vamos analisar sobre o modelo conceitual
três tipos de camadas de soluções, né? A primeira camada de soluções é uma camada orientada a processar grandes volumes de dados, Big Data. Grandes volumes de dados que necessariamente têm que ser afunilados. Tem que ser afunilados para poder serem tratados como eventuais ocorrências, como eventuais ameaças de tentativas de fraude ou crime, né? Normalmente, essa primeira camada está baseada em regras transacionais, tá? Depois vamos ver que há diferentes tipos de regras que podem ser utilizadas, motores de regras de diferente natureza que podem ser utilizados, né? Mas a característica é que são regras transacionais que estão num programa, né? Algumas pessoas gostam de falar que estão numa máquina, é num programa, na verdade, onde elas estão, que detectam a ocorrência de uma eventual tentativa de fraude ou de crime. Em segundo lugar, existe uma segunda camada, chamada camada 2 ou Tier 2, que, na verdade, ela exige correlação entre mais de um evento. Na primeira camada, um único evento, uma tentativa de uma única transação, tem um comportamento que alguma regra de negócio, de algum motor de regras de negócio, detecta que é potencialmente fraudulento, né? E levanta um alerta, né? Na segunda camada, não é um único evento, há uma correlação de eventos. 2 ou mais eventos são necessários para levantar um alerta de potencial fraude, com maior ou menor probabilidade de ser uma fraude, né? Por exemplo, se às 8 da manhã do dia de hoje eu fiz uma transação de saque num caixa automático aqui em Porto Alegre, com o meu cartão e a minha senha e a minha impressão digital, e às 8h05, meu cartão com a minha impressão digital e a minha senha está sacando em Recife o dinheiro, esses dois eventos permitem, obviamente, detectar que é uma fraude. Não é possível que eu esteja fisicamente com o cartão presente em Porto Alegre 5 minutos depois, até que se invente a máquina de Star Trek para nos trasladar, que não descartamos, né? Mas por enquanto, nesse momento, adequaremos esse modelo de correlação. Então, a camada 2, a característica que tem é que também se resolve mediante regras de negócio, diferentes motores de regras de negócio, provavelmente modelagem, análise preditiva, né? Provavelmente, né? Ou algum outro motor. Também para Big Data, né? E, obviamente, também reside em softwares. Quem faz isso é software ou máquinas, né? Mas, finalmente, existe uma terceira camada de situações que requerem um aprofundamento maior, né? Que requerem de uma investigação mais detalhada para detectar ou uma tentativa de fraude ou crime ou pós-mortem, né? De maneira forênsica, que ocorreu um crime ou uma fraude, né? Nesse caso, isso não se baseia em regras de negócio. As regras de negócio, sejam simples ou correlacionadas, não detectaram essa situação ou não confirmaram essa situação, né? Então, é necessário que seres humanos, especialistas, analistas, investigadores, policiais, sejam capazes de, mediante as ferramentas adequadas, fazer um processo de inteligência e investigação para confirmar a ocorrência de uma fraude ou de um crime, né? Normalmente, em todos os sistemas, os grandes volumes de dados são gerenciados com a camada 1 e a camada 2, né? Seres humanos não poderiam, não seriam capazes de estar lendo e interpretando bytes de dados, né? Milhões e milhões de transações e de eventos, sim, e de eventos. Então, os maiores volumes são detectados com as soluções da camada 1 e da camada 2, né? Mas existem outro volume muito importante também, que é detectado com a camada 3. E cuidado, aí a gente está falando de volumes de ocorrências, volumes de eventos, não volumes de dinheiro, ou não volumes de gravidade com relação às consequências do crime cometido, né?
provavelmente na camada 3 exista a maior gravidade com relação a eventos unitários, considerando de maneira isolada, né? Então, em conclusão, né, existe detecção automática na camada 1, através de regras transacionais, e na camada 2, através de regras com correlação entre um ou mais eventos, né? E há uma modalidade exploratória de trabalho, de análise e investigação que requer de outro tipo de ferramentas na camada 3. Tudo bem? Então, vamos ver a arquitetura QDCC, QDCF, né? Dá para ver todo? Sim, dá para ver. Aí temos 5 caixinhas. E a gente usou um verbo para cada uma dessas caixinhas, né? O primeiro verbo é captar. Captar quê? Dados, né? Então, aí o conceito é um conceito muito importante que para os informáticos é muito claro, que é garbage in, garbage out. Ou seja, se a gente tem lixo na entrada, nós vamos ter lixo na saída. Não importa se o sistema é o melhor sistema do mundo. Não importa se implementamos muito bem o sistema, porque não é só comprar o melhor sistema, é implementá-lo bem. Não importa se treinamos muito bem as pessoas que vão utilizá-lo, os analistas, os investigadores que vão utilizá-lo, porque isso também é fundamental, né? Compramos a melhor solução, a implementamos corretamente e a utilizamos corretamente. Mesmo assim, se o que entra nessa solução é lixo, o que sairá dessa solução será lixo. Então, é fundamental levar em conta esses 3 níveis que nós colocamos aí. Com relação aos dados próprios, não sei se dá para ver, a caixinha verde de baixo, o disco verde de baixo, são dados próprios, né? É necessário revisar e fazer o data cleansing, né? A higienização necessária das bases de dados próprias. E utilizar todas as bases de dados próprias. Nem sempre os órgãos, sejam públicos, do ecossistema de segurança, de controle, utilizam até os dados próprios, né? Então, é importante dar atenção à necessidade de se utilizar dados de qualidade próprios, fazer serviços de data cleansing quando é... Mas os dados próprios geralmente não alcançam. Com certeza não alcança, nunca alcança, não só geralmente, né? Então, é necessário também poder recorrer a bancos de terceiros, tá? Então, há uma tendência entre todos os órgãos públicos, e a gente está fazendo um trabalho de evangelização em todo o Brasil. Eu, pessoalmente, há 3 anos, estou visitando todos os estados do Brasil. A gente começou pelo norte, nordeste, centro-oeste, visitando todos os estados do Brasil, me reunindo com secretários de segurança pública, com delegados de polícia civil e militar, com procuradores gerais de justiça dos diferentes estados, com presidentes dos tribunais de conta, né? Pregando a necessidade de os órgãos públicos partilharem seus dados, porque, por incrível que pareça, a maioria dos órgãos públicos não partilham seus dados, inclusive entre polícias. Não há um compartilhamento como seria desejável. Mas há uma tendência no Brasil a melhorar nessa área, né? Seja quem seja que assuma o Brasil a partir de 1º de janeiro, levará essa encomenda de melhorar nesse aspecto, né? Mas não é somente com relação ao setor público. O setor público também pode se beneficiar de dados do setor privado, né? Então, por exemplo, bancos de terceiros, a Quanam, detectando essa necessidade, fez uma aliança estratégica com a Credilink. Então, nós nos aliamos com a Credilink, o maior banco de dados comercial do Brasil, né? E criamos uma solução chamada QCredi, tá? Que só vou dar o nome aqui, porque depois vai ser apresentada in extenso, né? Pelo CEO da Credilink, Mauro Melo, e por Fabrício Silveira, tá? Então, utilizar bancos de terceiros, ser capazes de utilizar bancos de terceiros, mas com uma característica: a maior dificuldade para se utilizar bancos de terceiros é a integração. Parece mentira, né? É ser capaz de colocar dentro dos próprios sistemas
esses dados com um layout legível, né, e utilizável, explorável por nossas soluções de análise e investigação. Por isso, o que a Quanam fez com a Credilink foi já colocar esse acesso resolvido para que possa ser explorado diretamente pelas ferramentas de investigação. Então, este acesso a bancos de terceiros já está, no nosso caso, no caso desse exemplo, que é apenas um exemplo, né, do QCredit, já está disponível para as ferramentas de investigação. Bancos de terceiros, mas também é imprescindível acessar outro tipo de dados, cada vez mais pertinentes para nossas pesquisas, análises e investigações, como são os dados não estruturados presentes nas redes sociais, na internet, na deep web e na dark web, né, onde atuam e deitam e rolam os fraudadores e os criminosos, né. Então, é necessário também contar com ferramentas que sejam capazes de captar esses dados, né, e transformá-los em insights exploráveis pelas nossas ferramentas de investigação. Ou seja, isso também vai ser apresentado na sequência da minha apresentação, será apresentado o SNAPT, Social Network Analytics, né, by Point Duty, que é uma solução que nós vendemos no Brasil, né, e que é exatamente isso. É uma solução que é capaz de captar dados das redes sociais, mas que já está integrado com as ferramentas de investigação IBM I2 Analyst Notebook. Ok? Então, esse é o primeiro conceito que a gente quer transmitir. Garbage in, garbage out. Então, necessitamos melhorar a quantidade e a qualidade das nossas fontes de informação. Porque, caso contrário, por melhor que seja o nosso sistema de análise, inteligência e investigação, o resultado será ruim, né? Muito bem. Agora, se a gente aumenta a quantidade desses dados, né, estamos falando de Big Data, né? E como é que nós vamos ser capazes de digerir essa Big Data? Com seres humanos, com analistas e investigadores? Impossível. É impossível, né? Então, é necessário colocarmos, primeiro, uma série de soluções das camadas 1 e 2, que nós vimos recentemente, né, que sejam capazes de detectar, esse é o verbo que a gente usa para a segunda caixinha, né, detectar potenciais fraudes ou crimes, potenciais tentativas de fraudes ou crimes, ou fraudes ou crimes que já ocorreram, confirmar fraudes ou crimes que já ocorreram, né. Então, aí existe um conjunto de ferramentas, a gente verá agora, né, desde modelos preditivos, detecção de anomalias ou pontos fora da curva, regras de negócio de outras naturezas, análise de identidades, esse tipo de soluções que a gente verá agora, né, que um software é capaz de ler milhões e milhões e milhões e milhões de ocorrências por segundo, né? Nenhum ser humano seria capaz de fazer isso, né? E é capaz de detectar, opa, de acordo com tal regra, ou de acordo com tais regras e com a correlação de tais eventos, aqui há uma probabilidade de estar ocorrendo uma fraude ou um crime, né? Aí se levanta um alerta. Quando se constata que ocorreu essa probabilidade, se cria um alerta. Um alerta automaticamente vai criar um caso. Quando se cria um alerta, vai ser criado um caso de análise e, eventualmente, de investigação. Então, aí vamos para a caixinha 3. Né? Na caixinha 3 é necessário poder colaborar. O verbo da caixinha 3 é colaborar. É necessário poder colaborar entre os diferentes profissionais envolvidos. Né? Então, o coordenador, o supervisor, detectou e assigna esse caso a um analista. O analista vai verificar o que foi detectado, né? Aí é um ser humano, né? Vai verificar, né? E, eventualmente, vai fazer seus comentários, anexar, se ele quer, documentos pertinentes e, eventualmente, até fazer uma decisão. Ou seja, é necessário um workflow, né? Um fluxo de trabalho, mas um workflow especificamente concebido para gerenciamento de casos de análise e investigação. Nesse workflow, em determinado momento, o analista diz, sim, realmente aqui há indícios suficientes, vamos mandar para um investigador para que ele confirme a ocorrência da fraude ou da tentativa de fraude ou crime. Né? E aí vamos para a
quarta caixinha, investigar. O verbo é investigar, né? Então, aí há um investigador que, se utilizando de ferramentas adequadas para isso, no nosso caso, a ferramenta é IBM i2, a família IBM i2, né? Aí tem muitas ferramentas, né? Desde o Analyst Notebook, o iBase, o XA, o EIA, Enterprise Insight Analysis, uma série de ferramentas que provavelmente vários dos presentes aqui no auditório já utilizam, né? Mas, na verdade, é muito importante vocês vejam com a Quanã e com a IBM, né, que essa família de soluções de investigação está em permanente evolução e que vocês têm que se atualizar, vocês têm que se ajornar, porque os criminosos se ajornam, se atualizam. Então, se nós não fazemos a mesma coisa, ficamos para trás, né? Nessa caixinha, então, serão utilizadas ferramentas de análise gráfica de vínculos para confirmar a ocorrência de crimes, né? E, finalmente, temos a quinta caixinha, que é uma caixinha de Business Intelligence, onde se aproveita a ferramenta de Business Intelligence que a organização já tenha, para, aproveitando as funcionalidades de riqueza de conteúdos do Business Intelligence, apresentar os resultados, né? Mapas de calor, distribuição territorial dos crimes potenciais e coisas do gênero, tá? Então, analisando um pouco mais a caixinha 2, 4 e 5. A caixinha 2, na fase de detecção, então, ou se utiliza, aqui listamos só 4 modelos de motores de detecção. Pode ter mais, né? Por exemplo, aqui falta um quinto modelo muito importante, que é detecção de identidades, confirmação de identidades, né? Mas, segmentação, né? Então, de acordo com se uma determinada ocorrência, um evento, ocorreu numa região por parte de um tipo de organização com um determinado modus operandi, um determinado tipo de fraude, então, por semelhança, há uma regra de um motor de detecção que diz, opa, este se parece muito com circunstâncias que já confirmamos que são crimes. Então, dá um score, assigna um 60%, 65% de probabilidade de ser uma fraude, né? Ou regras específicas, que basicamente consistem em colocar motores de decisão, um software que é um motor de decisão, o conhecimento que está na cabeça de nossos analistas e investigadores. Então, eles são capazes de colocar essas regras. Por essa razão, dentre outras, é que nós dizemos, catalogamos estas soluções como verdadeiras soluções cognitivas, porque soluções cognitivas são soluções que combinam a inteligência de software com a inteligência humana e que são capazes de aprender da própria casuística, ou seja, que tem funcionalidades de machine learning. E esse é o caso. A gente é capaz de colocar o conhecimento humano dentro das nossas soluções, dentro desta arquitetura, né? Junto com, por exemplo, modelos de análise preditiva, soluções de modelagem, né? Que identificam possíveis fraudes de acordo com as tendências mostradas nos dados que são analisados pela solução. Ou seja, se utiliza a experiência histórica da própria casuística, né, para prever a ocorrência de novos fraudes. Ou, finalmente, modelos de detecção de anomalias, né, o ponto fora da curva. Opa, aqui o típico é ocorrer desta forma, está ocorrendo de forma completamente diferente. Muito importante também lembrar que quando se detecta na parte de investigação, se confirma, sim, isto é uma fraude ou é um crime, né? Se retroalimenta os motores de detecção. Ou seja, a arquitetura, este modelo conceitual, é um modelo conceitual que, na verdade, aprende com sua própria casuística, né? Machine learning, né? Embora, na verdade, não seja machine learning, seja software learning, digamos assim, né? O que é também outra característica das soluções cognitivas. Importante ressaltar também que isto é um modelo conceitual, né? O que a gente está descrevendo aqui são funcionalidades, né? E nós gostaríamos de discutir com cada um de vocês qual é o modelo conceitual específico de vocês. Onde é que aperta o sapato de vocês? Quais são as funcionalidades fundamentais para vocês? Dentro da captação, dentro da detecção, dentro da colaboração, dentro da investigação.
inclusive dentro do reporte, né? Reportar os resultados, né? Não significa que nós temos que vender todas essas soluções. É possível que algumas dessas soluções você já tenha. Por exemplo, solução de inteligência de negócios, quase certeza que você já tem. E nossa ideia não é, se um cliente nosso não tem e quer comprar, a gente vai oferecer IBM Cognos, é o que nós vamos oferecer. Mas se o cliente já tiver outra solução de Business Intelligence, como Business Objects, ou Oracle BI, ou MicroStrategy, a gente vai utilizar essa solução. Ou, se na parte de modelos de detecção, de análise preditiva, se o cliente não tem nada, a gente vai oferecer IBM SPSS Modeler, nós vamos vender isso, né? Agora, se o cliente tem alguma solução de algum outro fornecedor, tipo SaaS ou o que for, a gente vai integrar com essa outra solução, né? Onde provavelmente o cliente não terá nada, é aqui. Aí seguramente seja IBM i2, e que é o que nós oferecemos e que é o que a maioria das comunidades de inteligência, investigação, segurança, antifraude utilizam no mundo inteiro e também aqui no Brasil. Para concluir rapidamente, então, não vou falar muito sobre i2, sobre as soluções de investigação, apenas dizer que são as soluções utilizadas por praticamente todas as polícias no Brasil, todas as entidades financeiras de primeira linha também utilizam i2, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Unibanco, as maiores seguradoras, a FENASEG, a Federação Nacional de Seguradoras, é cliente nossa de i2, né? Eles utilizam i2, Porto Seguro, as maiores seguradoras também, né? Então, são soluções amplamente utilizadas e existem poucos concorrentes à altura do IBM i2 no mundo, né? Muito bem. A gente já falou sobre a fase de reporting e eu vou ficar por aqui vou dedicar mais 2 minutos para fazer uma menção a uma ata de registro de preços que nós tivemos no final do ano passado, na BIM, Agência Brasileira de Inteligência, né? E na BIM, nessa ata de registro de preços, eu vou mostrar aqui a ata de registro de preços. Dá para ver aí? É muito material, mas o que tem aí são um conjunto de componentes de software de IBM i2, tá? Que, como é uma ata de registro de preços, qualquer órgão público pode aderir, ou seja, pode escolher até o total desses itens, ou menos, né? Não pode aumentar as quantidades que estão aí, mas pode comprar, por exemplo, se um órgão quer começar utilizando 20 licenças de analyst novo, com current user, né? Aí tem 60. Até 60 pode comprar, menos também, tá? E tem, interessante que a ata de registro de preços tem também abaixo serviços de treinamento e serviços de implementação, que são fundamentais. Sim. Exatamente. Então, a gente só quer fazer menção à existência dessa ata. Quando encaminhemos as apresentações a vocês por e-mail, vamos encaminhar a ata também aos órgãos públicos, evidentemente, né? Porque é uma oportunidade única por várias razões. Primeiro, é possível, como Júlio falou, Júlio é da IBM, ele atende a região pela IBM na área de security, né? Esses preços são preços muito mais baixos que os preços de lista, muito mais baixos. São preços de setembro do ano passado, né? E o que ocorreu? São muito mais baixos porque em função do volume, as quantidades previstas de compra pela BIM e pelos caronas são os órgãos que aderem à ata, né?
e já temos vários que aderiram, né? A previsão de volumes fez com que o preço baixasse muito, mas além disso, os preços em 2018 aumentaram um pouco, e com a disparada do dólar ainda mais. Então, é uma oportunidade enorme em função do preço, mas também é uma oportunidade enorme porque o processo de adesão é um processo que pode demorar 2 semanas, 3 semanas como máximo, e não o tempo que demoraria fazer uma licitação própria, que isso seria 1 ano, 1 ano e meio, ou até 2 anos, né? Então, a gente vai encaminhar também essa informação aos órgãos públicos para que avaliem. Pedimos que, por favor, entrem em contato com Fabrício ou com Franciele, eles vão deixar as coordenadas deles com vocês, né, para estudar com vocês. É aproveitável, é interessante ou não, mas vale a pena fazer esse exercício. Perguntas? Muito bem, minha intenção era estimular, então, em vocês a visão holística de como construir ao longo do tempo uma solução completa de análise e investigação. Ficamos à vossa disposição e passamos com a segunda apresentação. Bom dia a todos, muito prazer, meu nome é Mauro Melo, sou o CEO da Credilink do Confirme Online. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a IBM, a Quanam, a Associação dos Policiais aqui de Porto Alegre, e todos falaram aqui da parte de fraude, sistema de fraude, modalidades de fraude. O que eu vou apresentar aqui agora não é nem falando a princípio da Credilink nem do Confirme. O que nós vamos apresentar são as fraudes que hoje se encontram no mercado. Nossa atividade principal é informação de crédito. Nós estamos no mercado desde 1983. Eu sou o CEO, criador da empresa Credilink. E, logicamente, somos empresa de informações cadastrais. Temos alguns clientes aqui, como a própria Agiplan, né, que não é mais Agiplan, né? Mudou. Exatamente. Então, mudou, mas continua sendo cliente, tá? Que utiliza o nosso sistema também, a parte de informação. Só enquanto o Felipe vai montando ali, no nosso caso, quando você coloca o telefone, você tem a informação que você precisa. Certo? Então, não só do CPF, mas como também o telefone. Isso tudo integrado junto ao QuickCred. Eu gostaria de colocar aqui para vocês agora um vídeo de uma carta que nos foi enviada pela promotoria pública, que é o Dr. Diego Braga. Um vídeo bem interessante, que o princípio da nossa empresa, embora seja uma empresa privada, só um instantinho, embora seja uma empresa privada, é servir ao Brasil. Então, nós temos muito prazer de atender não só a Polícia Federal de alguns estados, como o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, a Polícia Militar, colaborando assim para construirmos o Brasil melhor através de informações. Então, eu vou colocar aqui um áudio da carta para vocês poderem conhecer um pouco mais da nossa empresa. Carta de Diego Mendes Braga, promotor de justiça, lida por Felipe Muri. Prezado Mauro Melo, os problemas materiais são quantificáveis, mas a posição do homem em relação à função que abraça é algo que os números não conseguem retratar. Há cerca de 7 anos, quando exerci o cargo de agente da Polícia Federal, lotado no setor de inteligência da Delegacia de Niterói, conheci a empresa Confirme Online Credilink durante uma operação que estava em andamento. Logo, a ferramenta de pesquisa despertou o interesse dos agentes e delegados que desenvolviam o trabalho de inteligência no referido órgão. Em contato com Vossa Senhoria, foi explicado o interesse da Polícia Federal em ter acesso ao banco de dados do Confirme Online. E apesar de não ser um nicho de mercado, a empresa colocou-se inteiramente à disposição. Inicialmente, foram disponibilizadas gratuitamente senhas de acesso ao site e, posteriormente, após confirmação de que o banco de dados era extremamente eficaz para o desenvolvimento das atividades investigativas, foram firmados vários contratos entre a Polícia Federal e a pessoa jurídica de Vossa Senhoria e diretor.
De certo, ao longo de 11 anos que fiz parte dos quadros da Polícia Civil e Federal, posso afirmar com segurança que a ferramenta de pesquisa disponibilizada pela empresa é absolutamente imprescindível nas investigações realizadas pelas polícias judiciárias. Os critérios de pesquisa e informações contidas no banco de dados da Confirme Online, em alguns aspectos, são mais completos e amplos que os bancos de dados oficiais utilizados pelos órgãos públicos, tais como Infosec, Detran, etc. Atualmente, ocupo o cargo de promotor de justiça do Estado de Goiás e ainda utilizo o site Confirme Online para desenvolver o trabalho investigativo e outras pesquisas necessárias nos processos judiciais. Essa parceria de vários anos só foi possível em razão da política altruísta e comprometida da empresa e de sua diretoria com o bem comum e com o combate às ilegalidades do país. Sem dúvida, Vossa Senhoria e os demais colaboradores da empresa sempre se comportaram com o mais alto espírito profissional e com desempenho acima das expectativas. Pode-se afirmar que o serviço desempenhado pela pessoa jurídica Confirme Online é digno de admiração, haja vista que auxilia sobremaneira instituições públicas que gozam de grande respeitabilidade no país. Nada mais justo que trazer a quem interessar possa o perfil da empresa e de sua diretoria. Posse, de 14 de julho de 2015, Diego Mendes Braga, promotor de justiça. Bem, isso é só para vocês terem uma noção. Vocês terem uma noção. Está saindo o som, tá? Tá, sim. A empresa, qual é o intuito da CredLink? Nosso intuito é colaborar no crédito e combater a fraude. Para combater a fraude, nós precisamos estar do lado da fraude. Então, logicamente, nós temos uma equipe dentro da empresa para poder aprimorar os nossos trabalhos que trabalham em cima justamente disso. O que está acontecendo no mercado de fraude? E isso que eu vou mostrar aqui são casos reais que vocês vão observar e vocês vão ver o que está acontecendo agora na parte de fraude no país. Pode começar. Os dados que sua empresa possui são confiáveis? Até que ponto aquela informação que você tem dentro da sua empresa realmente você pode confiar? Lembrando que crédito ele é comportamental. Sendo comportamental, ele se modifica todos os dias. Uma informação hoje, ela se modifica no dia seguinte. Lembrando também que todas as nossas informações, elas estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Tudo dentro da LGPD, com assessoria, a nossa parceria e nossa assessoria é da Patrícia Peck, assessoria jurídica, tá? Que realmente é expert na Lei Geral de Proteção de Dados no país. Inclusive ajudou, junto ao Senado, a elaborar todas essas leis e é quem trabalha conosco também. Pode continuar. Veja bem, isso é um serviço da internet. Parem de levar calote, feche com quem realmente presta serviço. Serviço de alteração na receita, 500, isso tudo já foi denunciado, viu, gente? Olha só, o problema é você chegar às pessoas. Serviço de alteração na receita, R$500. Serviço de alteração, ali tem um banco de dados, que eu tampei, logicamente, R$350. Serviço de aumento de score, R$400. Serviço de baixa em restrições, R$1.200. Como nós chegamos até a esse fato? Nós chegamos da seguinte forma, nosso banco de dados, ele é de 1983 para cá, portanto, todas as datas de nascimento, elas são retroativas, então nós temos uma data de nascimento realmente confiável. E começou a haver divergência entre a data de nascimento do nosso banco de dados com a data de nascimento da Receita. E nós começamos a questionar como. Ninguém muda de data de nascimento, data de nascimento é uma coisa só. O Bradesco, que é nosso cliente, eu estou citando com autorização deles, que é o cartão Amex, ligou e comunicou ao nosso pessoal, olha, não mude a data de nascimento de vocês, porque a data de nascimento de vocês está certa. Estão fraudando a data de nascimento para conseguir empréstimo consignado e maiores facilidades. E o que aconteceu? Foi quando nós resolvemos pesquisar e chegamos até a esse site do Facebook. Foi aí que nós entramos e o meu pessoal começou a conversar com o pessoal do outro lado. Receita R$500, serviços de alteração 350, aumento de score 400, serviços de baixa edição 1.200, CPF novo, R$600. Tá? CPF novo é o CPF com a vida nova.
tá? Esquece o que passou, vamos começar a partir de agora, tá? Então, CPF novo e serviço feito em, no máximo, 2 horas. Você vê que é delivery, é rápido, tá? Atendimento automático. Aí, veja bem, aí meu pessoal pergunta, o que é alteração na receita? Que esse era o nosso foco, tá? Aí ele falou, alteração da data de nascimento online, feito dentro da receita pelo meu contato. Aí meu pessoal responde, nossa, eu não sabia, muito bom, tem Zap? Sim, passe. Aí ele passou, negociado, nós passamos isso para as autoridades competentes. Mas realmente eu não posso dizer para você que foi efetivamente resolvido, porque não foi. Inclusive, isso gerou uma complicação muito grande, porque você imagina agora como está a data de vencimento dentro da base da Receita. Logicamente, as informações começam a ficar muito mais divergentes. E aí, você faz toda uma alteração de serviço. Ela retorna, mas veja bem, ela pode retornar, mas se você, quer dizer, eu não sei como é que funciona isso. Não, é que hoje, infelizmente, né, tem pessoas que falsificam documentação e tudo, daí tu vai no local e tu pede dentro do cientista qualquer data. Aquela data, como foi identificado, vai ser alterado, mas se não for pessoalmente na receita, aquela data não vai. Ok, não, eu até concordo, a não ser aqui nesse caso, que ele alega, é aqui que é feito dentro da receita pelo meu contato. Quer dizer, ou seja, é um contato dele que faz a alteração, aí já é uma situação diferente, né? Tá, para que é feita essas alterações? Para que são feitas essas alterações? Justamente para poder conseguir empréstimo consignado mais fácil. O sujeito nasceu em 33, vai ter uma margem. Coloca lá 53, logicamente a facilidade se torna muito maior. Pode continuar, Felipe? Aí entra aí a pergunta: data de nascimento é importante? Olha, isso foi real, um chat junto com o nosso pessoal. Tá? Bom dia, sou o consultor da Credilink e recebi seu caso referente a Irene. Aí foi colocado ali, foi negado a data de nascimento dela com o ano de 1953. Ele mandou o documento dela lá para o nosso chat. Aí o meu pessoal responde, a maioria dos documentos estão com 1935. Inclusive a consulta ao título dela no site do TSE. Aí ele continua, beleza então, eu tampei o nome do banco para não comprometer, tá? Só consegue digitar se a idade tivesse igual ao sistema de vocês. Aí o meu pessoal insiste, a data correta que consta é 1935. Ele vai e insiste, entendi, cara. Agora me diz uma coisa, não tem como de jeito nenhum botar igual com a receita? Qualquer coisa, ó, pronto, aí começa. Qualquer coisa eu te pagava por fora, porque eu só consigo digitar se a idade tiver igual lá ao nosso sistema. Tá? Ele não ia conseguir um empréstimo no banco por conta disso. Aí meu pessoal responde, não tem como de jeito nenhum. O nosso sistema é mais confiável. Aí ele insiste, veja aí por quanto você faria. Se for possível, claro, você mandava a conta e eu transferia. Porque eu trabalho no... Aí ele falou, aí foi onde ele cometeu a falha. Ele falou, banco aqui de Recife. Bacana. Tá? Aqui a consulta é pelo Confirme Online, entendeu? Aí meu pessoal respondeu, entendi. E complementou. Isso se chama fraude. Aqui na Credilink combatemos isso. Logicamente que isso foi encaminhado até o banco, isso não se tornou público até por segurança do próprio banco, entendeu? Até por confiança do banco. E, logicamente, foi tomadas as providências cabíveis junto a esse caso da data de nascimento. Então, detalhes, tá? Nós estamos falando aí de crédito, tá? De cartão de crédito, um detalhe simples, que é a data de nascimento. Mas como é importante uma informação como essa, principalmente para quem concede esses créditos dentro da linha do consignado. Pessoa morta, CPF novo. Nós temos a informação, tá? A Credilink junto ao Confirme e o KiCred, que é a informação de óbito. Essa informação de óbito, ela é atualizada com 15 dias. Nós somos a única empresa no mercado
empresa privada, que tem a informação de óbito atualizada, inclusive com a emissão da certidão de óbito. Por que, na verdade, eu coloquei essa informação de óbito? Isso aconteceu comigo, que foi minha mãe morreu em 2016, e em maio de 2016. Ela era correntista do Banco Itaú, porque ela era pensionista da aeronáutica. Em maio de 2016, no dia 15, eu comuniquei ao banco, comuniquei à aeronáutica que ela tinha partido. Quando foi no dia, isso foi em maio, no dia 10 de junho, o Banco Itaú me mandou o cartão de crédito dela. Quando eu recebi o cartão, eu pensei, mas como eles me mandam um cartão, se eu comuniquei que ela já estava em óbito? Quando eu vi o cartão, eu falei, eu poderia desbloquear esse cartão, fazer compras pelo site. Depois, quando fosse cobrar, eu ia apresentar a certidão de óbito dela com a data de um mês antes. Então, eu percebi a importância da informação de óbito numa consulta. E o quanto isso vem crescendo em termos de fraude, que é a informação, a parte de óbito. Mas isso aí antes, na verdade, vou mudar isso aí. Isso também é um caso real. Certidão de óbito. Observem só. Data e hora do falecimento, 8 de outubro de 1999, às 13 horas. CPF novo, tá? Data de inscrição, 20/1 de 2000. Está ali o CPF. A pessoa morreu em 99, e em 2000 foi tirado um novo CPF para essa pessoa. Nós, na verdade, fomos pesquisar o porquê isso. Isso para aqueles casos de inventário. Então, existe o CPF do falecido, que é possível você realmente cadastrar o CPF. E em cima desse CPF de pessoas falecidas, estão acontecendo fraudes também em termos bancários. Tá? Isso também já foi comunicado. Tá? O pessoal já tem ciência desse fato. Tanto é que está ali, inscrições de pessoas falecidas. Quem pode fazer a inscrição da pessoa falecida com bens a inventariar? Então, a partir do momento que a pessoa tem bens a inventariar, mesmo ela estando falecida, você pode retirar o CPF para ela, para poder justamente gerar todo esse processo. A evolução da análise do crédito. Bem, os nossos sistemas, eles são integrados. Então, os bancos que eu cito aqui são bancos que autorizam eu citar, como a Caixa Econômica Federal. Isso é um caso real que aconteceu na Caixa Econômica Federal. Consultar o CPF, essas informações elas são obtidas através do nosso sistema, que está ali, proprietário, título de eleitor, data de nascimento, signo de Gêmeos. Não sei se vocês sabem para que serve o signo, o pessoal do crédito deve saber. Para quem não sabe, isso normalmente costuma ser uma pegadinha que o pessoal faz pela URA e outros meios, que é perguntar o signo da pessoa, que normalmente ela vai citar o dela e não a que está sendo fraudada. Então, por isso que nós já colocamos signo, sexo feminino, o nome da mãe, o endereço dela, a renda estimada, tá? Não tem gestão logística, não tem cheque pré-datado. Aí aparece ali, telefone 1, celular possui WhatsApp, telefone hot, ou seja, já foi testado e já foi checado que esse telefone existe. Por que nós informamos que o telefone tem WhatsApp? Eu falo isso mais tarde. Já está aí, já pode falar. Pode? Por que nós informamos? Não, vou deixar para falar depois. A informação do WhatsApp hoje, ela é fundamental. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. Então aparece ali, telefone 2, tá? Celular possui WhatsApp, telefone 3 fixo, também é hot, ou seja, ele já foi checado, já foi feito um check trace nele, e tem a referência dela, que também foi checado. E nenhum deles possui bloqueio no PROCON, que isso também nós informamos, para quê? Se você tiver que ligar para fazer um telemarketing, você não pode ligar, tá? Então, o cadastro é esse. Pode pular para o outro site. Aí nós fizemos essa mesma consulta no sistema Kicred. Olha como já mudou tudo. Aquela informação básica, ela já se ampliou. Tá? Ampliou como? A Maria está aqui. Tá? A Maria está aqui. Lá não apareceu, mas ela tem sociedade em outras empresas. São Luís Locação Imobiliária, Costa Matéria Incorporadora,
Tá? Aí aparece ali o provedor do telefone dela que tem o WhatsApp, a aposentadoria dela. Olha, isso já foi o sistema Kicred que ampliou tudo, tá? Junto às nossas informações. Logicamente que a partir do momento que você tem o sistema na empresa de vocês, além das nossas informações, vocês podem cruzar com as informações de vocês. Colocar a base de vocês dentro do sistema e você vai cruzar a informação CredLink, a informação Kicred, para fazer pesquisa investigativa, que é o caso do sistema Kicred. Quando, veja bem, quando nós começamos, aqui é a rua da Quitanda, é o endereço dela? É. Tá? Vai ter coisa descendo ali, Felipe? Não. Agora, pronto, essa é a visão. Mas detalhe, o cadastro dela está excelente, porém, tá, óbito, ela já morreu. Isso também foi caso real. Caixa Econômica Federal para cartão de empréstimo, tá? Ela já estava morta. Conseguiram detectar por essa pesquisa investigativa. Pode continuar? Quando nós começamos a dar informação do óbito, em 2014, eram 178 mil consultas que faziam. Eu coloco esse gráfico para vocês terem uma ideia do crescimento da informação de óbito. Hoje, os bancos, os cartões de crédito como Visa, Mastercard, que trabalham conosco, a primeira consulta que eles fazem é de óbito. Se tiver óbito, eles param ali mesmo. Tá? Se não tiver, eles continuam fazendo mais buscas para ver as outras fontes de informações. Em 2015 foi para 1.479.000. Em 2016 pulou para 16 milhões de consultas no ano. Em 2017 foi para 17.434.000. Em 2018 nós já atingimos, até agosto, 17.640.000. Ou seja, já passou todos os outros anos só a consulta de óbito. Porque hoje é importantíssimo essa consulta. Pode ir. Aqui uma performance dos telefones no Brasil. Vamos pegar aqui Rio Grande do Sul. População 11.322.000. Telefone fixo 3.896.000. Celular 15 milhões. Tem mais telefones celulares do que população, do que habitantes. Aí nós começamos a pesquisar também essa questão. Por que tem muito mais telefone celular do que população? Os telefones fixos cada vez mais diminuem a cada passo. Você veja que é uma população de 11 milhões, apenas 3.800.000. Ocorre com o telefone celular. Quando nós falamos de telefone com WhatsApp, é justamente para evitar o problema também de inadimplência. O que nós queremos aí é ajudar o consumidor correto e ajudar também aqueles que estão concedendo crédito a conceder um crédito consciente, um crédito seguro. Começamos a observar que as checagens de alguns bancos conosco, tudo conferia. Telefone, endereço, CEP, tudo ok, tudo confirmava. Mas na hora que você ligava para o telefone, você não conseguia falar. Mas como não consegue falar se está tudo confirmando? São os telefones de modem. Tá? Então, a intenção de colocar a informação de WhatsApp é justamente para você validar aquele telefone. Não é para você mandar mensagem. Porque se tem a informação de WhatsApp, significa que esse é um telefone ativo. Então, por isso que a informação de WhatsApp é importante. Então, você observa... Olha só, Rio Grande do Sul, nós estamos falando aí de celular, total de telefones celulares, 15 milhões e 43, para uma população de 11 milhões, mas de WhatsApp, 4 milhões e 800. Ou seja, tá, você consegue fazer uma validação no crédito através da informação do WhatsApp. Que aí você já sabe que é um telefone ativo. E aí está cada região, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, tá? Pode passar para outro slide. E aqui o crescimento de celulares também no Brasil, por regiões, com WhatsApp, sem WhatsApp. Observem que 2016 no Sudeste, para 2017, nós não temos esses dados ainda de 2018, tá? Como cresceu o WhatsApp. A informação. Nordeste, mesma coisa, de 2016 para 2017, o crescimento
que realmente o WhatsApp teve é muito grande. Por que que o WhatsApp realmente ele é funcional? Porque é um sistema gratuito, o pessoal manda mensagem, pode ligar, então a maioria das pessoas hoje estão aderindo ao WhatsApp por ser de graça. E isso nos ajuda a nível de crédito e a nível de validação de dados. Por isso a importância de você ter aquela informação, quer dizer, o pessoal que já utiliza a nossa base sabe que vem aquela informação do lado. Tá? O WhatsApp, com a informação de WhatsApp. Pode... Bem, falar um pouquinho da Lei 53 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que aí é onde nós também nos enquadramos. Tá? São 10 capítulos, 65 artigos, e tem como escopo a proteção de dados pessoais. Quando nós falamos de proteção de dados pessoais, lógico que nós estamos falando aí, tá, dos dados das pessoas físicas, pessoas jurídicas, contudo, o caso da Credilink, como do Serasa e de outros bancos, é dar a informação com a finalidade do crédito e servir às autoridades competentes do nosso país. Então, logicamente, tá, que essa questão dos dados pessoais, ela não se restringe somente aos dados pessoais nos meios digitais. Tá? Qualquer capítulo que seja de privacidade, intimidade, honra, direito de imagem, dignidade, entendeu? Tudo isso realmente está protegido. Aí vem aquela questão, quando você chega em alguns estabelecimentos, que você pedem para tirar sua foto e, logicamente, fazer o seu cadastro. Basicamente, isso é para segurança. Quando se fala em segurança, logicamente que a lei também protege, tá, para quem está precisando da segurança. A lei não iria proteger marginais, estelionatários, fraudadores, devedores, nada disso. Então, existe toda essa brecha dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aqui. Tá? Alguns capítulos do direito titular, do tratamento dos dados pessoais pelo poder público, da transferência internacional de dados. Tá? O Brasil foi, bem dizer, o último país a ter essa Lei Geral de Proteção de Dados. E a Credilink está dentro dos padrões legais dessa lei. Então, para aqueles que são nossos clientes que já trabalham conosco, fiquem tranquilos. E eu ainda completo que a empresa está oferecendo em company treinamento para o pessoal do jurídico, tá, dos bancos, para orientar sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como nós também oferecemos treinamento para fraude, recuperação de crédito e cobrança em company, sem nenhum custo adicional, além daqueles que vocês já nos pagam. Ok? Bem, o documento a seguir foi apresentado para financiamento de veículo e foi aceito. Tá? Eu acho que foi aceito esse documento, contudo, eu acho que é uma coisa bem vulgar essa falha aí nesse documento. Alguém consegue perceber qual é a falha? Conseguem ver? Bem, tem um pessoal aqui da polícia que com certeza vai localizar de imediato. Oi? Exatamente, ele tirou a habilitação, ele era bem jovem. Você vê, esse é prodígio, né? Bem prodígio, ele com 2 anos ele já tinha habilitação. Tá? E olha só, e conseguiu o financiamento. Tá? E passou, você veja como é a análise de crédito. Quando a gente comenta que o crédito é comportamental, tá? Você vai dentro desse critério. Por mais que se tenha uma máquina de crédito, a pessoa humana é necessária para fazer a análise. Porque nesse caso aí o documento passou. Bem, isso aí a falsificação de dinheiro, vocês já devem conhecer, tá? Isso aí também foi uma pesquisa que nós fizemos, entendeu? E tem algumas tabelas de preço já, eu acho que isso andou correndo até no WhatsApp há um tempo atrás, entendeu? Quanto você paga e o pessoal passando as regras, como se faz, pode continuar, entendeu? As suas notas passam no teste que eles fazem, aí vai dizendo, tem toda uma regrinha, tá? Manual de usuário para você poder utilizar a falsificação de pode continuar, tá? O tempo de entrega, etc e tal, tá? As garantias de entrega, tem tudo, como faço para te pagar, pagamento pelo pode continuar. Tá? E a clonagem de cartão, isso aí foi um trabalho que nós fizemos para a Caixa Econômica Federal, tá? Para poder detectar, junto com a equipe da Caixa, lá de Brasília, entendeu? Para poder detectar essa questão de cartões fraudados da Caixa Econômica. Aí também, conversa de WhatsApp, tá? Como faz para conseguir comprar TV de polegada, quanto tempo de entrega, qual a cidade, o tempo de entrega, tudo isso
Tá? Esquematizado, pode continuar, Felipe. Tá? E onde posso usar os cartões? Você ainda tem, eles ainda colocam onde você pode usar com facilidade. Aprovado na hora. Tem todas as lojas ali que você pode comprar e aprovado, inclusive na Galinha Pintadinha, tá? Vocês podem comprar alguma coisa na Galinha Pintadinha que também vai ser aprovado. Porto Filmes. Agora, o que me deixou muito surpreso aqui com essas lojas, e ali, o aprovado, que eu fiquei muito surpreso, foi Água de Cheiro e a Sephora, que é uma loja internacional, entendeu? Mas que não tem cuidado, agora você observa, e não tem cuidado de ter a questão de crédito e de fraude. O cartão passa na hora, independente do problema que ele tiver, tá? Bem, aqui foi a questão da caixa que eu estava comentando com vocês, já explicando como funciona tudo isso. Olha só, torna a repetir que tudo isso foi encaminhado às autoridades competentes, porque o nosso intuito é ajudar e colaborar e criar meios de combater justamente isso aí. Tá, pode ir. Aí eles mandam o site. Ó, isso aí nós conseguimos chegar através desse telefone. Tá? Eles ainda mandam a filmagem, entendeu? Do cartão da Caixa, tá? Que é um dos bancos mais fraudados, justamente porque Bolsa Família, Fundo de Garantia, Seguro-Desemprego, tá? É muitos serviços, entendeu? Para o cidadão. Então, realmente, acaba sendo um dos bancos mais fraudados. E como nós trabalhamos para eles, a gente procura sempre ajudar no sentido de combater essas fraudes. Ok, Felipe. Tá? Aí tem algumas informações do QuickCred, a minha informação, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Mauro Melo, a seu dispor. Então, a maioria desta apresentação eu vou passar bem rápido porque o Raul já apresentou muitos slides, tá? E depois vou apresentar um vídeo da ferramenta funcionando, casos práticos, ok? Então, a ideia é ter uma solução que ajude no processo de investigação, falando do que o Norman apresentou, aquele Tier 3, o terceiro nível de soluções de investigação e fraude, né? E muitas vezes as regras de negócio, os modelos estadísticos deixam passar alguma coisa e precisamente depois uma ferramenta de investigação descobre novos padrões de fraude e são melhoradas as regras, são melhorados os modelos estadísticos, ok? Aqui vemos a ferramenta, basicamente é o I2 Analyst Notebook. Esta solução é na nuvem, então vocês contratam como um serviço, acessam via link da internet, então vão a ter uma ferramenta top de linha das comunidades de investigação, sem sequer fazer uma instalação. Já tendo todas as informações da Credilink disponíveis para fazer as pesquisas. Então, este, por exemplo, é um diagrama de relacionamento que o pessoal da investigação normalmente conhece como aranha, né? Com as fotografias das pessoas. O Raul já mostrou, pode fazer linha de tempo. Não sei se se lembram daquele caso de uma juíza que foi assassinada no Rio de Janeiro. Fizeram levantamento de sigilo das ligações e conseguiram, fazendo uma análise de tempo, ver as ligações entre pessoas, entre a quadrilha que assassinou ela, né? Tem também análise georreferencial, conectando diretamente com Google Earth. Um caso que a gente teve foi um fraude em abastecimento de um cliente, né? Identificamos várias alertas e quando plotamos isso no mapa vimos que eram todos no mesmo bairro de São Paulo. Eram 4 ou 5 postos em um bairro de São Paulo que estavam trabalhando como quadrilha, né? Aqui vemos de novo os diagramas de relacionamento, aqui marcado em vermelho pela importância como disseminador de informações. Bom, e isto aqui é a cara da ferramenta já. O cliente acessa via link, via navegador de internet, né? Consegue abrir o produto. Esta parte foi aqui o desenvolvimento da Quanam. Nós desenvolvimos um conector que acessa diretamente via web service o banco de dados da Credilink e traz as informações que vocês estão pesquisando, tá?
Então, não existe uma carga massiva de todas as informações para um banco de dados. Vocês vão a pesquisar ad hoc as informações que vocês estão solicitando. Aqui tem a tela de link. Aqui uma primeira pesquisa, uma pesquisa maior. E aqui queria parar só um segundinho para mostrar quais são os critérios de búsqueda, né? Então, temos pesquisa por pessoa, CPF ou nome, pesquisa por empresa, CNPJ ou nome, pesquisa por veículo em São Paulo, também estão em alguns outros estados, pesquisa por telefone, destacando o WhatsApp, o que o Mauro já falou, e pesquisa por e-mail. E óbito, não, óbito está aqui embaixo. Aqui embaixo. E ele faz, isto é bem interessante, ele faz expansão detectando familiares, vizinhos, tá? Óbito. Então, por exemplo, nós tínhamos estávamos fazendo uma prova de conceito numa empresa de telefonia, eles tinham algo de investigação, uma fraude interna. Então, colocamos dentro da ferramenta, à primeira vista a pessoa aparecia totalmente sem problemas, só que quando expandimos o endereço, esse funcionário no mesmo endereço dele tinha ao redor de 150 CPFs que eram clientes dessa telefônica. Então, rapidamente e intuitivamente as pessoas conseguem expandir a investigação. Outra funcionalidade bem interessante, você pode identificar dois objetos, duas entidades dentro do diagrama, e ele automaticamente faz o caminho mais curto entre elas, né, vendo os relacionamentos. Tá? E agora, antes de passar a ferramenta, vamos a mostrar alguns casos. Os dados foram mascarados, mas são casos que aconteceram na verdade. Primeiro dele, abertura de uma conta. Vamos a passar aqui. A pessoa chega no banco falando que tem dinheiro para fazer depósito, mas não pode comprovar residência, pois é recém-chegado na cidade. Ele alega nunca ter morado aí. Então, fazendo uma rápida pesquisa, a primeira observação é um endereço, né, que parece ser da mesma cidade onde ele falou que nunca tinha morado. Diante desse cenário, o analista expande os moradores, como falei, você expandir familiares de endereços. Aqui, moradores. E ele consegue identificar que tem cinco CPFs diferentes, homônimos, morando em comum em dois endereços e usando as mesmas linhas telefônicas. Então, rapidamente, a pessoa que está analisando o caso tem uma confirmação de que alguma coisa esquisita está passando, né? Então, esse seria um diagrama das 5 pessoas com mesmos endereços e mesmos telefones. Solicitação de empréstimo, o solicitante apresenta o irmão como fiador, menciona o primo para complementar o caso, e todas as documentações estão em conformidade. É um caso muito similar ao que o Mauro já falou. Fazendo a pesquisa dentro da ferramenta, esta é a primeira importação, e fazendo uma expansão, vemos que tanto os dois fiadores estão com óbito. Então, são pessoas que dentro da CreditLink, essa pessoa já estava confirmando com óbito. Vocês podem acessar, ver o documento do óbito, mas em conformidade estava no banco todas as documentações como que essas pessoas estavam vivas. Tá? Agora vou passar a mostrar o vídeo rápido.
Bom, muito bem. Aqui a pessoa já fez login na ferramenta. O caso que vamos a fazer agora é um caso bem simples. Tá? Vocês podem ver aqui à direita o plugin que vai conectar no banco da Credilink. Fazer login no banco deles. E o caso é bem simples, são duas pessoas com o mesmo nome e CPF diferente. Tá? Então o analista de crédito vai pesquisar se verdadeiramente são pessoas que têm o mesmo nome, mas são pessoas diferentes, ou pode ser algum tipo de fraude. Então ele vai começar a procurar aqui à direita em pessoas pelo CPF dessas duas pessoas. Coloca o primeiro CPF. Aí está o Marco Antônio. Chega a primeira importação. Agora vai procurar o segundo CPF. E vai realizar a segunda importação. Vamos a arrumar os dados. E à primeira vista aparecem duas pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo. Okay? A data de nascimento é a mesma, nos dois casos. E o nome da mãe é ligeiramente diferente. Tá? O nome da mãe é ligeiramente diferente. Aqui vou selecionar esse endereço desse sujeito. Vou fazer uma expansão por endereço. Vemos que tem outras duas pessoas que moram nesse endereço. Até agora não temos nenhum vínculo com a outra pessoa. Okay. Vamos a fazer uma expansão desta pessoa que aparecia na documentação do crédito. Okay. Aí aparecem dois telefones. E aqui aparece o vínculo. Então, a ferramenta graficamente já está apresentando que existe um relacionamento entre essas duas pessoas. Então, o primeiro sujeito tem um endereço, onde também mora esta mulher. Tá? E esta mulher tem participação societária nesta empresa, ok? Que é sócio o outro sujeito. Então, aqui estamos marcando graficamente todo o link de relacionamento. Então, entre o primeiro sujeito e o segundo, existe esta mulher e uma empresa que faz a conexão. Uma conexão de... E marcamos. Então, esta informação pode ser exportada em PDF, JPG, etc. E ser anexada num dossiê de investigação. Okay? Então, este foi um exemplo bem rápido da utilidade desta ferramenta. Imaginem que fazer uma pesquisa por site restringe muito a inventiva, a criatividade do investigador. Aqui, simplesmente com clique no botão direito, consigue expandir. E como falou o Mauro, existe também a possibilidade de colocar informações próprias de sua empresa dentro, enriquecendo com as informações da Credilink. Né? Então, a gente queria apresentar também este vídeo. Não sei se tem alguma dúvida, alguma consulta sobre esta solução. Não? Perfeito. Sim. Só para que fique no vídeo, estão consultando se a lei de proteção de dados modificou.
Exatamente. Mas a minha preocupação é o seguinte, com a lei de proteção de dados, eu penso defender bandido, muito pelo contrário. Ok. Mas deve ter sido retirado muitas informações das suas bases. Foram retiradas informações, não só retirado, como limitado também. Tá? Limitado em que aspecto? Hoje em dia, por exemplo, fazer um mailing ainda pode, mas quando realmente, daqui a 1 ano e meio, você não vai poder mais fazer um mailing, não vai poder fazer uma... E Ainda existem modalidades? Elas foram excluídas? Não, elas estão sendo excluídas, né? Na medida do tempo, muitas informações elas começam a ser excluídas por determinação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Inclusive, a situação no futuro vai ser as pessoas, quando solicitarem crédito, que isso não é já verdade, já é solicitado pelo Código de Defesa do Consumidor, toda vez que solicitar seu crédito, você autorizar a solicitação. Da mesma forma, a parte de informação, para eu ter a sua informação, vai ter que ter a sua autorização. É por isso que há uma pressão muito grande no Congresso em relação ao cadastro positivo. Tá? Embora o cadastro positivo ele é muito funcional nos Estados Unidos, mas nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil. Tá? O cadastro positivo no Brasil, você não pode comparar a região do Nordeste com a região do Centro-Oeste, nem com a região do Sul. Aí, digo para vocês o caso até desse promotor, que outro dia me ligou, um deles lá de Goiânia, e falou: Mauro, eu queria saber por que eu não tenho score. Eu tenho condições, tenho salário, tenho tudo, mas eu não tenho score. Eu fui buscar meu score no Serasa para fazer o cadastro positivo, eu estou com a pontuação lá embaixo, porque ele não pede crédito. Aí eu falei com ele na hora: você deve pagar tudo à vista. Ele falou: Então, a análise do crédito, do cadastro positivo no Brasil, ele tem que ter outros conceitos para realmente funcionar. E vai ser bom. Sim, eu apoio o cadastro positivo para daqui a 50 anos. Nós estamos fazendo isso agora para daqui a 50 anos, aí vai ficar 100% quando as pessoas tiverem mais cultura e tiverem mais lisura para poder trabalhar com informações. Ok? Exatamente. Gracias por oír. Então vamos estar fazendo o encerramento, se não tem mais dúvidas. A Franciela aqui é nossa representante comercial aqui no Sul, também eu estou focado aqui no Sul, então qualquer dúvida, consulta, podem falar com ela, comigo, e estamos à disposição. Muito obrigado.